Olá, estimado telespectador, é muito bom nos encontrarmos aqui no programa Castelo Forte, um programa de informação, um programa de estímulo e de valorização daquilo que é feito aqui em nossa região. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa querida, podemos dizer assim, Univates, a nossa universidade aqui em Lajeado, no Vale do Taquari. E para isso nós temos o privilégio de estarmos com o professor Carlos Cirne, vice-reitor da Univates, que vai conversar com a gente um pouco sobre a importância da universidade, a relação dela com a comunidade lajadense, o Vale do Taquari, numa época onde se fala tanto de educação, se fala tanto de avanços também no nosso país. Professor Carlos Cirne, muito obrigado por estar conosco no programa Castelo Forte, falando um pouco da Univates, da diferença que ela faz aqui em nossa região. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço o convite, a oportunidade de fazer parte deste programa e de trazer assim, algumas considerações acerca da nossa instituição aos nossos telespectadores que por vezes, ou por acaso não a conheçam, né? Falando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente faz ou deixa de fazer. Hoje, quem vai até a Univates, aquele belíssimo campus, quem vê os prédios, fica muitas vezes maravilhado. Tem pessoas que vêm de fora visitar a cidade, mas uma universidade com essa estrutura, ela certamente não surge pronta. De onde surgiu, como a Univates chegou até esse momento de hoje? Na verdade, nós somos o resultado de um conjunto de esforços de um grande número de pessoas há cerca de 45 anos atrás, que se reuniram e, assim como já haviam manifestado as suas ações no passado para a construção da nossa educação fundamental, da educação básica aqui no Vale do Taquari, dizem que é necessário então que nós tenhamos e possamos oferecer aos jovens dessa região o ensino superior. E assim, lá no finalzinho dos anos 60, mais precisamente no ano de 1969, nós temos aqui a oferta dos 3 primeiros cursos, numa parceria que se teve então à época com a Universidade de Caxias do Sul. Então nós tivemos aqui o curso de Ciências Contábeis, de Ciências Econômicas e de Letras, né, que foram os 3 primeiros cursos. Mas somos resultado, somos fruto do trabalho e do desejo da comunidade do Vale do Taquari. E essa história é de décadas, é de muito tempo. E hoje, professor Carlos Cirne, como se dá essa relação da universidade, a Univates, com esse público maior? Aquelas pessoas que talvez são pais, mães, avós de alunos aqui no Vale do Taquari. A universidade, ela está inserida num público maior. Como acontece isso? Esse sempre é um desafio, né? Durante muitos séculos, né, nós tivemos a universidade talvez como sendo um espaço de reclusão, né, olhando muito mais para dentro do que para fora. Então é um desafio que nós temos de estar em contato permanente com a nossa comunidade. Há um conjunto de ações que a gente procura desenvolver, principalmente através daquilo que nós chamamos de pesquisa e de extensão universitária, que busca, em última instância, ir ao encontro da nossa comunidade e propor alternativas para determinados problemas que se possam identificar. Então, há muitas coisas que, como eu lhe dizia anteriormente, né, que a Univates, que você não vê, ajudando a fazer esse vale que nós vemos, né? Mas nessa dinâmica toda, me parece que o nosso maior contato ainda continua sendo por meio dos nossos alunos, onde nos deixa bastante felizes hoje a condição de que muitos que hoje acorrem à instituição já são filhos daqueles que por aqui passaram há anos atrás. Então é uma história recente, nós temos somente 45, 46 anos, né? Para uma universidade isso é muito pouco, mas já conseguimos aí ter alguns resultados e hoje aqueles que por lá passaram acreditando naquilo que se faz, encaminham seus filhos para conosco estarem. Se percebe, quem acompanha um pouco o noticiário, que de fato acontecem muitos eventos, encontros. A Univates é um lugar, é um ambiente que estimula de fato o pensar as necessidades aqui do Vale.
Você poderia nos dar alguns exemplos, antes você citava assim, alguns exemplos de como a universidade procura ver as capacidades e até necessidades aqui da nossa região? Nós temos tido um envolvimento ao longo dos anos, e aqui é preciso que se faça um reconhecimento à liderança do professor Ney Lázari, que é uma pessoa que sempre está preocupada com o desenvolvimento desta região, que esteve durante muito tempo à frente do nosso CODEVAT, né? Do nosso Comitê de Desenvolvimento aqui do Vale do Taquari, e que continua sediado na Univates, agora sob a presidência da professora Cíntia. Então, o CODEVAT é um espaço por excelência para discutir as estratégias de desenvolvimento da nossa região. Lá acontecem as questões da consulta popular, né? Ali há a discussão das questões do nosso COREP, que é o Conselho Regional dos Pedágios, que foi instituído no último governo, e ali nós temos então a destinação de onde ocorrem a aplicação dos recursos do pedágio. Nós temos um envolvimento com o projeto da Bacia do Taquari-Antas. Nós temos pesquisas que são desenvolvidas, como eu lhe dizia, né, como agora a tentativa de mapear o potencial de geração de biogás aqui na nossa região. Então são soluções que num primeiro momento podem parecer assim tecnologicamente simples, mas que atendem de certa forma a problemas, a demandas da nossa região. Professor Carlos Cirne, voltando à nossa conversa um pouquinho agora mais para a realidade do aluno, a realidade da família do aluno também. O que mudou nessa relação, por exemplo, da universidade com o aluno, com o jovem? Hoje está mais fácil se tornar uma pessoa, um universitário? O acesso à educação universitária, ela é mais fácil, é mais difícil? Como é que está essa situação hoje? Na verdade, nós podemos colocar duas dimensões aqui, né, pastor? Se nós formos pensar o número de oportunidades de ingresso, ele cresceu muito, sem dúvida, nos últimos 15, 20 anos. Não só aqui, mas em todo o Brasil, onde a gente saiu de 1.200.000 universitários para próximo de 7,5 milhões de universitários. Então, o ensino superior no Brasil como um todo cresceu. Porém, nós ainda temos uma dificuldade grande, que é o custo da educação. A educação custa caro. Então, o Estado-nação ainda não tem condições de atender a toda esta demanda. Então, concede o direito às instituições não públicas de trabalhar e de ofertar a educação, mas essa educação ela custa caro. Então, há uma facilidade pela oferta em si, mas ainda há uma dificuldade, e hoje nós temos, então, as classes ditas menos favorecidas querendo, ambicionando e chegando ao ensino superior. E para isso elas precisam de financiamento. O nosso governo federal tem se esforçado, tem colocado o financiamento estudantil, mas também por limitações orçamentárias acabou retraindo um bocado, mas aí há as condições menos favoráveis do que há 3 ou 4 anos atrás. Então há mais vagas, há mais escolas, há mais faculdades, porém ainda falta um pouco mais de financiamento. E você toca justamente nesse ponto bastante sensível, que é a questão do custo e também da questão do financiamento. Hoje estamos justamente numa época onde parece que diminuíram as possibilidades de financiamento estudantil. O que você pode nos dizer nessa situação, famílias que olham para o ano de 2016 ou mais adiante? As pessoas vão ter que achar outras formas, o financiamento estudantil existe ainda? O governo federal continua com o sistema de financiamento, só que com um volume muito menor, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, há três anos atrás, no Brasil como um todo, foram praticamente 1 milhão de financiamentos concedidos, e para esse ano são coisa de 220 mil. Então se torna mais difícil. O que está acontecendo nas instituições não públicas é que elas estão procurando oferecer financiamentos próprios. Então a Univates criou a figura do Credivates. Então, nesse primeiro momento, por deliberação dos nossos conselhos, foi autorizado até 20 financiamentos. Então o aluno ele paga durante o curso 50% e depois de formado vai pagar os outros 50%. Numa condição que nos parece bastante interessante, porque não há juros, ele vai pagar o valor atualizado da mensalidade. Então, se ele iria levar 8 anos para se formar, fazendo metade da carga horária todo semestre, faz a carga horária completa, se forma em 4 anos, mas vai continuar pagando
nos 8 anos. Só que ele entra em posse do seu diploma mais rápido. Isso pode ser favorável a ele no mundo do trabalho, né? Que ainda passa a ser, não diria um diferencial, mas um requisito importante, o diploma de curso superior para estar no mundo do trabalho. Muito bem. Professor Carlos Cirne, o que o senhor assim tem percebido na realidade dos estudantes? Os estudantes hoje, eles têm uma cabeça diferente ou não? Qual é a atitude que se percebe? O que se vê no aluno hoje comparado com alguns anos atrás? Tem alguma diferença? É claro, há uma distinção em virtude das gerações, né? Não há como a gente dizer que não. O que eu particularmente, aí é só uma opinião minha, né? Digo, e muitos colegas discordam, quando dizem os alunos chegam cada vez mais fracos. Dias atrás eu estava fazendo um levantamento para um texto que nós estávamos escrevendo e encontrei documentos de colegas professores do ano de 1977, então há praticamente 40 anos atrás, onde eles afirmavam, numa ata, de que os alunos estavam chegando cada vez mais fracos. E eu sou esse aluno de 40 anos atrás. Alguns dos colegas professores são esses alunos de 40 anos atrás. Então, não é que eles hoje cheguem menos preparados, eles chegam com demandas diferentes, né? Hoje nós temos uma dificuldade. É muito mais difícil ser professor hoje do que anteriormente, porque antes o professor é que tinha o acesso ao livro, ele que tinha o acesso ao conhecimento, e ele, vamos dizer assim, dissipava isso para os alunos na medida do que ele queria. Hoje não. Hoje nós temos dentro de uma sala de aula 30 pessoas que estão conectados o tempo todo a 30 diferentes fontes de informação acerca de um determinado assunto. Então, eu não diria que o nosso aluno ele não é nem melhor, nem pior do que aquele de gerações anteriores, ele é diferente, né? E nós temos que aprender a trabalhar com esse jovem. Eu acredito que quando a gente olha para esse nosso ambiente, aqueles jovens que acorrem hoje à nossa igreja também são diferentes daqueles que aqui chegavam há 40, 50 anos atrás, mas isso não os fazem nem melhores nem piores do que aqueles. Então, é um aluno diferente, é um aluno que traz para nós, enquanto educadores, um desafio cada vez maior de que poder, de certa forma, atender às demandas que eles têm também, e não simplesmente responderem aos estímulos que nós colocamos à sua disposição. Nesse sentido, se percebe na vida em geral a constante, parece que mudança, a necessidade de adaptações. Como é que a universidade hoje também consegue, ou como é que ela se posiciona perante mudanças na tecnologia, talvez em formas diferentes de aprendizado? Deve ser um desafio para a academia. Sim, nesse sentido também. Perfeitamente. Dias atrás eu tive a oportunidade de ir à Universidade de Cruz Alta fazer uma fala para os colegas professores lá exatamente sobre o uso da tecnologia. Nós ouvimos muitas vezes colegas perguntando assim, mas o que eu faço se eles não largam o telefone? Né? Tipo, olha, quando se introduziu o livro, era uma nova tecnologia. Você não conseguia garantir que o aluno fosse ficar na página em que você queria o tempo todo. Quando chegam a impressão, a reprografia, quando chega o retroprojetor, quando chega o data show, quando chega a TV, ao longo da vida se introduziram novas tecnologias. Hoje elas estão só mais dissipadas na mão dos alunos e não sob a centralidade do professor. Então há que se buscar fazer com que eles sejam muito mais ativos no processo de aprendizagem, né? De como nós estimulamos a que eles questionem o que o professor está dizendo e não simplesmente aceitem aquilo que se está colocando. Então nós temos realizado em diferentes momentos discussões entre o corpo docente, trocas com colegas professores de outras universidades, aprendendo com os alunos a usar a tecnologia, né? Direcionando muitas vezes para que eles possam fazer uso desta para encontrar as respostas. E aí este é um grande desafio, as perguntas que eles mesmos formulem. O nosso sistema educacional, grosso modo, ele nos levou, enquanto alunos, a sermos respondedores de perguntas e não formuladores de perguntas. E metade da solução do problema é saber encontrar a boa pergunta. Estamos conversando com o professor Carlos Cirne, vice-reitor
da nossa Univates. Nesses últimos minutos aqui do nosso diálogo, professor, gostaria que você comentasse um pouco da visão da Univates para frente. Para onde a Univates pretende caminhar, quais são alguns desafios, propostas, ou quem sabe inclusive convites para as pessoas, qual é a trajetória da Univates assim, que está traçado para o futuro próximo, a médio prazo também. Nós temos um grande desafio agora, como o nosso reitor diz, é a bandeira que nos move agora, que é a transformação em universidade, que nós fizemos um encaminhamento agora ainda no mês de dezembro, mudar então essa figura jurídica, que em essência para o nosso grande público ela não traz consequências maiores, mas para a instituição sim, na medida em que poderá acessar alguns recursos, algumas linhas de editais de financiamento, de pesquisa principalmente, que estão reservados às universidades. E eu particularmente acredito que o nosso grande desafio é continuar, em última análise, contribuindo para esse vale através da formação de algumas lideranças, de pessoas que passam pela instituição, que amadurecem e que se tornam pessoas que voltam para o seu local mais próximo e conseguem ali fazer a diferença. É claro que isso não vai acontecer com os 9.500 alunos de graduação que lá está, mas na medida em que se consegue ter 3, 4, 5 pessoas que depois voltam para a sua comunidade e a transformam e que assumem, de certa forma, a responsabilidade por buscar melhorar esse vale, este estado, este Brasil e, por que não dizer, este mundo, é o maior desafio, né? Então que nós possamos ao longo dos séculos, porque a gente tem uma instituição que sequer seja perene, ela possa continuar sendo vista e avançar na sua capacidade de ser uma instituição que promove a mudança no seu entorno e uma mudança para melhor. Então, acho que o desafio está aí, né, de continuar sendo algo que é pertinente para essa região. E talvez como uma última pergunta, o que você diria, professor Carlos Cirne, para aquelas pessoas que não foram alunos, muitas pessoas talvez que têm pouco contato com a Univates. A Univates é uma instituição que deseja esse contato, essa interação, de que forma as pessoas também podem sentir que ela está aí para eles também. Bom, fica aqui então um convite a todos os nossos telespectadores que venham nos conhecer. Nós temos um programa que está destinado a este público, que é o chamado Univates e Você. Então, nesse programa as pessoas podem, aqueles que têm acesso à internet, podem acessar ao nosso sítio, né, o www.univates.br, e lá buscar o ícone do Univates e Você. E não tendo acesso, venham até a instituição, venham até o atendimento ao aluno, que lá nós vamos poder fornecer mais informações. O que esse programa prevê, pastor? Hoje nós temos a possibilidade de oferecer alguns serviços que estão abertos à comunidade como um todo, como o acesso à nossa biblioteca, né, que tem lá um acervo bastante interessante. Nós temos a figura do Bicivates, as pessoas podem utilizar a bicicleta para circular em todos os espaços que queiram. Nós temos a possibilidade da utilização, claro, alguns preferem utilizar os particulares, mas tem a figura da própria caixa de correspondência, o correio eletrônico e outros benefícios que estão associados, né, a esse programa, como também a questão do complexo esportivo, né, a piscina, a academia e assim por diante. A utilização da pista atlética para suas caminhadas com segurança, não precisa estar circulando entre os carros na rua, né? Então nos procurem, Univates, e você está aqui para estabelecer esse primeiro contato com a nossa comunidade e tragam as suas sugestões para que a gente possa também ir e levar outras alternativas. Muito obrigado, professor Carlos Cirne, vice-reitor da Univates, por compartilhar conosco aqui um pouco dessa história tão importante
dessa instituição aqui no nosso Vale do Taquari, aqui na nossa cidade de Lajeado. Mais uma vez, obrigado. Sucesso ao trabalho de todos vocês lá e que continuemos sendo uma instituição bastante integrada aí com a população em geral. Bom, nós é que agradecemos, a Univates agradece a oportunidade e ficamos à disposição para participar do Castelo Forte em outras oportunidades, inclusive falando sobre algumas temáticas específicas que vocês tenham necessidade. Muito obrigado. Olá, convido para o nosso momento da reflexão bíblica a partir
de um momento de Jesus Cristo no templo em Jerusalém, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, no Novo Testamento. Convido para que conversemos um pouco sobre o que alguém diz e como as pessoas reagem perante esse contexto, esta informação, esta mensagem. Naquela ocasião, logo no início do seu ministério, Jesus foi ao templo e lá ele leu do Antigo Testamento da Bíblia uma palavra do profeta Isaías que diz o seguinte: o Senhor me deu o seu Espírito, me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus acabou de ler esta mensagem do profeta Isaías, entregou o texto, o livro, ao ajudante do templo, e logo as pessoas começaram a ouvi-lo e a elogiar Jesus, dizendo que ele falava de uma forma agradável, de uma forma simpática. Mas não demorou muito para que na conversa mudou o clima, as pessoas começaram a não gostar do que Jesus estava dizendo a elas naquele momento. Em pouco tempo, aquele povo que estava tão contente com a forma que Jesus falava, se sentiu raivoso e chegaram a pensar em jogá-lo para fora do templo, para fora da cidade, inclusive pensaram em jogá-lo de cima de um alto monte para, quem sabe, matá-lo. Amigos, amigas, muitas vezes uma palavra, uma mensagem, uma conversa, um diálogo podem inicialmente ser agradáveis, podem ser simpáticos, mas existem momentos onde aquilo que nós ouvimos pode não ser tão agradável aos nossos ouvidos. Nós normalmente gostamos de ouvir aquilo que confirma o que nós pensamos, o que nós gostamos. Ficamos contentes quando pessoas nos falam coisas agradáveis, que concordam com o nosso pensamento, que confirmam o nosso jeito de ser. No entanto, Jesus Cristo não veio com a intenção, com o objetivo, primeiramente, de ser agradável ou simpático. Jesus disse que ele veio para libertar pessoas, para salvar, para dar liberdade aos oprimidos, abrir os olhos dos cegos, para anunciar um novo tempo, um novo jeito de ser, de viver a partir da sua presença. Ou seja, aquilo que Jesus deseja fazer é de fato anunciar, apontar, botar o dedo na ferida quando necessário, para que possa ser criado um momento novo. Quem é que precisa ser liberto? Quem é que precisa ter os olhos abertos? Quem é que é cego, oprimido? Martim Lutero certa vez disse que nós, seres humanos, frequentemente achamos que somos livres, potentes, sãos, saudáveis, que somos pessoas que estão bem. Mas no fundo, disse Martim Lutero, é necessário reconhecermos a nossa miséria, as nossas escravidões e reconhecermos que muitas vezes somos pessoas cegas que têm muita dificuldade em enxergar a vida, as pessoas, enxergar até mesmo a Deus em nosso meio. Portanto, se a palavra de Deus, se a mensagem de Cristo em algum momento nos questiona, nos leva a sentirmos, quem sabe, até mesmo condenados, não fiquemos raivosos, não joguemos fora esta oportunidade, mas pensemos, analisemos e também estejamos abertos para ouvirmos a palavra que vem depois.
palavra de cura, de perdão, de carinho, palavra de libertação de Cristo. E é esta palavra que Ele deseja que restabeleça um novo relacionamento de cada um de nós para com Deus que deseja falar, dizer e ensinar aquilo que é necessário para a nossa vida. Que fiquemos na paz, no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.